O secretário do governo Ratinho Júnior tem movimentações suspeitas, aponta o jornal aí O Paraná. Vamos entender o que são esses milhões movidos envolvendo uma prefeitura aqui do nosso estado, do Paraná? Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Sofia, estamos falando aí do possível, talvez provável oponente de Sérgio Moro se a extrema-direita não entrar em um acordo. O ex-prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, já falamos dele em outros cortes, fiz reportagem sobre eles e a gente traz um furo aqui da Vanessa Nilson no jornal O Paraná. Antes disso, esse cara está sendo cotado como pré-candidato ao governo do estado do Paraná, tá? Ele que gravou esse vídeo aqui com o Ratinho Júnior, tá, gente? Olha lá. Estou aqui em Cascavel, na Zona Rural, estou muito feliz. Quero te agradecer também por mais uma vez estar aqui no programa. Estamos todos emocionados aqui porque você falou pela primeira vez da possibilidade de disputar o país sendo presidente da República. Obrigado, Paranhos, feliz de estar aqui com você, sabe do meu carinho por você e por Cascavel. Feliz de estar aqui no sindicato. Sofia, como você se sente ouvindo pela primeira vez o governador do seu estado? Porque me contaram que o Ratinho nem aparece, né? Não, não. O Ratinho Júnior, assim, é o governador fantasma. Você tá descobrindo o som da voz dele agora, né? Uhum. E ele parece o pai dele. Rural que me acolheu há 7 anos e meio atrás, 8 anos, foi quem me ajudou a abrir as portas do projeto de implantar o modelo Paraná, esse método de gestão que nós fizemos aqui no estado. Valeu, há 2 anos atrás nós sonhamos que você seria o governador e hoje vamos sonhar e trabalhar para você ser o presidente. Valeu, irmão. Obrigado por estar aqui. Esse é Leonardo Paranhos, que aparece nessa reportagem aqui do Jornal Paraná, gente, que eu tive acesso também à versão impressa. Paranhos movimentou 54 milhões durante e após o mandato de prefeito, aponta a denúncia. Vamos ler juntos aqui. Cascavel e Paraná. Nova denúncia protocolada no DECOR, Delegacia de Combate à Corrupção, aponta que empresas ligadas ao seu núcleo familiar do ex-prefeito Leonardo Paranhos movimentaram ao menos 54 milhões durante e após ele comandar a prefeitura de Cascavel por 2 mandatos. Olha lá. A divisão que combate a corrupção. A representação a qual a reportagem teve acesso foi elaborada a partir da análise dos dados abertos, registros públicos e cruzamento de bases oficiais. O material revela que, enquanto exercia o comando da cidade e controlava a estrutura responsável por fiscalizar e aprovar obras, o círculo familiar de Paranhos expandiu de forma acelerada seu patrimônio empresarial, em paralelo à atuação do poder público municipal. A análise aponta que, logo após deixar o cargo, Paranhos ingressou formalmente nas mesmas companhias que tinham se beneficiado de aprovações irregulares e operações milionárias durante a sua gestão. O conjunto dos dados, segundo a denúncia, indica indícios de enriquecimento incompatível, favorecimento administrativo, subcapitalização de empresas e reorganização patrimonial envolvendo familiares e pessoas próximas. Durante os seus 2 mandatos, Paranhos exercia influência direta sobre o sistema de análise de projetos e aprovação de empreendimentos em Cascavel, ao mesmo tempo em que empresas ligadas à sua família obtinham decisões favoráveis, aprovavam obras com falhas graves e realizavam transações imobiliárias muito acima da sua capacidade econômica declarada. Improbidade. Em 2023, ainda como prefeito, Paranhos assumiu a administração da Oeste Holding Ltda, empresa privada criada naquele ano. A Lei Orgânica Municipal proíbe expressamente que agentes públicos exerçam gerência ou administração de empresas enquanto ocupam cargos eletivos, o que torna a sobreposição de um indício direto de infração político-administrativa. Antes de chegar à prefeitura, Paranhos não tinha histórico empresarial relevante no setor de construção civil e imobiliário. Durante o mandato, empresas do núcleo familiar cresceram em velocidade incompatível com sua estrutura formal, tiveram obras aprovadas com irregularidades e movimentaram cifras milionárias. Ao deixar o cargo, o ex-prefeito passou a integrar oficialmente as mesmas empresas que prosperaram enquanto ele comandava o órgão responsável pela fiscalização do setor imobiliário. Documentos que comprovam a nova denúncia foram apresentados pelo ex-deputado federal Evandro Roman, que registrou e protocolou na DECOR na última sexta-feira, dia 6 de fevereiro,
E esta nova denúncia comprova e reforça, com documentos cuidadosamente reunidos, tudo aquilo que eu falei lá atrás e que origem ao processo investigatório que a Delegacia do Combate à Corrupção está conduzindo, disse Roman por telefone à reportagem. O conjunto das informações convergentes, atos administrativos favoráveis, participação privada exercida durante o mandato, evolução súbita do patrimônio familiar e ingresso posterior de Paranhos nas sociedades sustenta a denúncia protocolada por Evandro Roman e aponta um cenário de conflito de interesses e possível uso da máquina pública para beneficiar negócios privados. MP do Paraná amplia a investigação. Na esteira das novas denúncias, a Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Paraná solicitou ao Ministério Público do Estado a prorrogação do prazo para investigar o ex-prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, do PSD, em um inquérito que apura suspeitos de tráfico de influência e uso de informação privilegiada relacionados à ampliação do perímetro urbano do município, pedido que foi feito porque os documentos apresentados por Roman chegaram aos autos quando Paranhos já não era mais prefeito, mas referem-se aos fatos ocorridos durante a sua gestão. O Ministério Público acatou o pedido, ampliando o prazo para que as investigações prossigam de forma robusta e sigilosa, diante da complexidade do caso e do foro de prerrogativa de função que envolve o atual secretário estadual de Turismo. Paranhos é secretário de Turismo, tá, gente? A solicitação de manifestação das autoridades judiciais foi considerada necessária para garantir a apuração continue mesmo após o fim do mandato de Paranhos. O Paranhos Leaks, as denúncias protocoladas agora por Evandro Roman, se tornaram uma série de revelações feitas há pouco mais de um ano, no âmbito da investigação informal, batizada de Paranhos Leaks. À época, o ex-deputado tornou público documentos, áudios, registros internos e cruzamento de dados que indicavam a existência de um esquema de favorecimento a empresas ligadas ao núcleo familiar do então prefeito de Cascavel. O material revelava uma suposta interferência política em processos de aprovação de obras, flexibilização de exigências técnicas, direcionamento de decisões administrativas e uso da estrutura da prefeitura para beneficiar empreendimentos privados. As denúncias também apontavam possíveis irregularidades em licitações, liberação de alvarás, emissão de habite-se e operações imobiliárias de alto valor. As revelações do Paranhos Leaks deram origem à instauração de inquérito policial para apuração de suspeitas envolvendo o então prefeito. Agora, com a consolidação dos dados financeiros, societários e patrimoniais, o material foi organizado em um relatório técnico pelo corpo jurídico que acompanha o ex-deputado federal, que também já foi secretário de Estado durante o governo Beto Richa e novamente encaminhado oficialmente à Delegacia de Combate à Corrupção, reforçando e aprofundando os indícios levantados desde a primeira série de denúncias. A nova denúncia retoma e amplia suspeitas apresentadas anteriormente, incorporando provas documentais, movimentações financeiras, vínculos societários que, segundo Evandro Roman, evidenciam um padrão sistemático do uso da máquina pública em favor de interesses privados. A reportagem é da Vanessa Nilsson e do Guilherme Mendes para o jornal Paraná. E, Sofia, eu cobri o caso, tá? Não foi só a Vanessa nem o Guilherme. Lá em 2022, eu apontei, quando ele ainda era prefeito, que ele era dono de uma construtora que cresceu 220 vezes em 2 anos. E tinha muitos documentos desse dossiê sobre a ampliação do perímetro urbano, baseado também no noticiário local, as ligações familiares na empresa de construção que cresceu quando o Paranhos era prefeito de Cascavel. Eu procurei o Paranhos para dar o lado dele da história, procurei o Evandro Roman, que fez as denúncias. Então eu cubro esse caso também há bastante tempo, e muito bom que a mídia local do Paraná também está atrás dessas questões, Sofia. Porque esse cara é pré-candidato a governador, segundo a Gazeta do Paraná. Cara, tá. Tá tudo errado. Basicamente isso. Basicamente isso. E é impressionante que isso é importante, não é impressionante, é importante que isso esteja vindo à tona agora. Inclusive, essa ligação do Paranhos com o Ratinho Júnior, porque a gente está vendo uma chance bastante real
que Ratinho Júnior seja um concorrente à presidência da República em 2026. Era uma possibilidade que não estava sendo levada muito a sério, mas à medida que Flávio Bolsonaro, o nome de Flávio Bolsonaro vai se consolidando e à medida que o nome de Tarcísio de Freitas vai se consolidando para o governo de São Paulo, vai saindo aí da concorrência presidencial, o Ratinho Júnior, como representante do Centrão, pode sim se tornar um presidenciável. Vai ter muita chance? Eu sinceramente acho que não. Mas isso era uma coisa que há algum tempo atrás eu ia dizer não vai acontecer, porque eles só estão aí de... Eu ia usar uma expressão que não é a melhor, mas eles estão aí só de jogo, fazendo jogo de cena com o Tarcísio, e no final das contas vão lançar o Tarcísio e não o Flávio, e daí não tem espaço pra Ratinho Júnior, nem pra Caiado, nem pra Zema, nem pra ninguém. Mas eu tô cada vez mais convencido de que eles realmente vão fazer essa loucura que é colocar o Flávio Bolsonaro como presidenciável. E daí o Ratinho Júnior pode ir. Dito isso, Meu Deus. Dito Eu isso, acabei de checar essa informação, é verdade, tá? Esse meme. Quero café. É na rodoviária de Cascavel. Sexo. é importante então que a gente mostre quais são essas conexões aí que o Ratinho Júnior tem. Porque como você falou, Pedro, o Ratinho Júnior é um cara que não é muito conhecido nem aqui no Paraná. Sabe, o que eu mais vejo o pessoal dizendo, não, Ratinho Júnior para presidente da República. Ratinho Júnior, ele não é muito conhecido, não mesmo. E ele não era conhecido aqui no Paraná e virou governador. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, quanto mais a gente consiga jogar luz sobre quem é Ratinho Júnior, quem são as pessoas em volta dele, quais são os projetos que ele não fez, mais do que os projetos que ele fez, os projetos que ele não fez, melhor. E Leonardo Paranhos é um dos esqueletos no armário do Ratinho Júnior. E é um esqueleto assim que ele tá acorrentado a vários outros esqueletos. Você puxa o Ratinho Júnior, vem o Paranhos junto. Você puxa o Paranhos, vem uns 15 outros esqueletos atrás. Vem uma seleção total de esqueletos. O que eu temo só é que, assim, essa denúncia pode enfraquecer o Ratinho Júnior e aumentar chances de Sérgio Moro. Mas, Sofia, com 54 milhões de desvio, de possível desvio, a gente tem que dar essa notícia. Isso aqui é notícia também, tá, gente? Mas é um escândalo do seio aí do Ratinho, do Centrão, do partido do cara que é encarado como um gênio, que é o Kassab, né? Então, Kassab, isso aí é teu, tá? Perfeito. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.